Olá pessoal, tudo bem? A ideia de hoje é a gente conversar sobre gestão do tempo, né? Trazer aqui um pouco para vocês a ideia de como a organização das tarefas no dia a dia faz uma diferença brutal na nossa produtividade. E a gente vai perceber que a principal barreira são as barreiras mentais. E com pequenas ações a gente consegue fazer total diferença na nossa produtividade. Bom, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Telson, tenho mais de 20 anos de profissão, de carreira, atuando em empresas de grande, médio e pequeno porte. São muitas experiências, muitas atividades realizadas, muitos projetos, muitos processos. Sou graduado em ciência da computação, pós-graduado em gerenciamento de projetos e em educação, mestre em gestão do trabalho para a qualidade, com foco em mapeamento de processos. Tenho uma sólida experiência em treinamentos educacionais, em treinamentos corporativos, em processos, em tecnologias, inovação, liderança, gestão de equipes. E nesses 20 anos de carreira já tive a oportunidade de passar por áreas de planejamento estratégico, de processos, gestão de equipes, já tive a oportunidade de liderar mais de 100 pessoas, participei de projetos gigantescos, como o da Rio 2016, do projeto Paralímpico, enfim. Sou professor, sou consultor, também trabalho como conteudista, tenho uma microempresa, até a consultoria, treinamentos e mentoria. Enfim, já são 20 anos aí tentando transformar conhecimento em produtividade para as organizações e pessoas. Quais serão os temas abordados hoje desse treinamento, dessa conversa? Primeiro a gente vai passar pela ideia do mindset, que é reconfigurar sua mente, observar atitudes e atos que a gente tem que bloqueiam o nosso crescimento profissional e impedem a nossa gestão. Vamos trazer algumas situações legais e algumas atitudes práticas para que você consiga desmistificar isso e produzir melhor. Depois a gente passa para a ideia de planejamento, porque sem planejamento a gente não consegue efetuar nenhuma alteração na nossa vida. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser organizado, priorizado e colocado em um lugar que seja visualmente possível a gente poder tratar diariamente essas situações. Outra parte que a gente tem que fazer é controlar todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Ter muito cuidado com as urgências. A gente está acostumado no nosso dia a dia a só querer apagar incêndios e não tem uma cultura de planejamento, que esse é o nosso objetivo principal, criar uma cultura de planejamento. Sem planejar as atividades, você faz qualquer coisa a qualquer tempo e não faz a priorização correta. Com isso você perde tempo, com isso você não atinge os seus objetivos como você quer. E aí eu trago uma ferramenta que eu uso bastante, uma ferramenta complexa, mas que a gente consegue facilmente gerir e transformar ela de um modo simples, visual e fácil de utilizar, onde você pode utilizar em qualquer lugar, no computador, num quadro branco, num vidro, numa porta, num guarda-roupa, enfim, da forma que você quiser, que é o Kanban, que é uma ferramenta de acompanhamento das atividades que você tem que fazer durante o seu dia. Então, são coisas simples que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é melhorar a nossa produtividade nas organizações. Quando falamos em mindset, em reconfigurar sua mente, a gente está falando em mudanças de atitudes e hábitos que nós temos no nosso dia a dia. O nosso maior inimigo é o nosso próprio hábito. A gente tem hábitos ruins, a gente tem pensamentos ruins que bloqueiam a nossa produtividade. Uma coisa que eu sempre falo e que sempre peço é para que as pessoas tenham sempre otimismo e persistência. O otimismo é muito baseado em cima do humor que a gente tem e da forma como a gente leva as coisas. É sempre um ponto de vista positivo, sempre um ponto de vista que traz coisas boas. Isso faz a diferença no nosso dia a dia, na nossa produtividade e faz diferença para as pessoas que estão próximas da gente. A persistência é
um hábito, uma atitude de não desistir facilmente das coisas que a gente planeja, ou quer, ou gosta, ou tenta fazer. Porque a gente tenta uma vez e não consegue e desiste. Então a gente cria um bloqueio na nossa mente para melhorar, para efetivar os nossos planejamentos. Então, parta sempre de frases, se inspire em pessoas, faça a busca por pessoas que possam te ajudar no seu dia a dia, busque parceiros, busque pessoas que tiveram sucesso na sua vida profissional, para que você busque uma inspiração, ok? Esse é o primeiro passo, busque inspirações, busque pessoas que possam servir como exemplo. A segunda parte é acreditar em você. Acredite no seu potencial, acredite que você consegue fazer tudo aquilo que você planejou. Então, se você acreditando, você consegue desmistificar algo que está dentro de você. Então, acredite. A parte quando eu falo, quando a gente não desperdiçar as oportunidades, é porque muitas vezes a gente perde boas oportunidades acreditando que a gente não é capaz de fazer aquilo. Então, mesmo que você não esteja 100% para aquela situação, que você esteja 80%, 90%, deixe claro para quem está te oferecendo uma oportunidade que você não está 100%, mas que você vai buscar. E trazendo essa ideia de otimismo e persistência, quem está te contratando, te oferecendo uma nova oportunidade, vai perceber que você quer fazer a diferença. E o último passo dentro dessa parte de mindset sempre pode se fazer melhor. Quando a gente busca uma inspiração, quando a gente acredita na gente, quando a gente vê as oportunidades, a gente pode melhorá-las. Mesmo que não apareça uma oportunidade nova, melhore o que você está fazendo hoje. Melhore a forma que você está tratando o seu dia a dia, sua vida, sua organização de tarefas. Então, não perca as oportunidades de fazer melhor aquilo que você faz hoje. São os principais temas que você tem que tentar trabalhar com a sua mente. Quando falamos do planejamento total, o primeiro passo é planejar todas as suas atividades e tarefas com o máximo de excelência possível. Crie uma lista de tarefas priorizando elas. Qual eu devo fazer primeiro, qual é a mais urgente, qual vem primeiro, quais são os prazos e os objetivos de cada uma das tarefas. Parece ser simples fazer isso, mas a gente não faz no nosso dia a dia o nosso planejamento das atividades que vão ocorrer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Então, a ideia desse planejamento total é trazer todas as tarefas com suas metas, seus prazos, seus objetivos e suas prioridades. Com essa tabela, com esse planejamento, que pode ser feito num papel, numa agenda, no seu celular, em qualquer lugar, você vai conseguir priorizar todos os seus passos, tudo que você tem que fazer e colocar as suas metas e os tempos para cada uma das atividades. Colocou o prazo, a gente consegue priorizar a atividade. Não é tão simples, mas é possível fazer. Isso é um hábito, isso tem que ser feito diariamente. Quando falamos em executar quase tudo, entender que se você faz gestão de uma equipe, o primeiro passo para você gerir bem essa equipe é delegar tarefas às pessoas certas. Então a gente tem que analisar as nossas equipes e entender quais são as pessoas mais competentes, mais hábeis, com mais habilidade para fazer determinadas atividades. Então, delegar tarefas é muito complexo. Então, é um entendimento de equipe. Quando você é gestor de equipe, você tem que entender muito bem com quem você está trabalhando, quais são as competências e habilidades que cada uma das pessoas tem nas suas atividades. Dizer não é bem complexo, porque nem tudo pode ser feito a qualquer momento. Ou seja, a gente viu que tem um planejamento a ser executado e a gente também tem que entender que o não faz parte do processo das tarefas que a gente planejou. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, dizer não é difícil
mas é necessário para que a gente consiga colocar e criar uma cultura de planejamento, para que as pessoas sigam aquilo que está planejado. Quando a gente fala para evitar a procrastinação, é evitar deixar as coisas para depois. Isso é um hábito muito ruim que a gente tem. A gente sempre acha que uma atividade que ela tem um longo prazo, a gente pode ir deixando sempre para depois. Não. Se você tem tempo, conseguiu adiantar suas tarefas, execute as atividades que são voltadas a longo prazo, a médio prazo. Então traga elas para o seu dia e execute. Elas não são urgentes, porém elas também têm que ser executadas, mesmo a longo prazo. Então é ter foco, é saber o que fazer a cada momento. Isso não é simples, é bem complicado no dia a dia, principalmente num dia que a gente tem muitos processos para serem executados, a gente manter um foco. E as pessoas que estão próximas da gente, que estão em volta da gente, que interagem com a gente nos nossos processos, têm que entender também que a gente tem um planejamento e uma rotina a ser seguida. Então é importantíssimo ter planejamento e executar tudo no seu tempo e no seu grau de complexidade, na sua priorização. Então diga não procrastine e tenha foco. Quando falamos de controlar as urgências, é ter controle sobre todas as atividades que nós temos no nosso dia a dia. A gente sabe que nossos processos, que as nossas tarefas diárias, elas interagem com outras pessoas, outros setores, ou quando você é gestor de uma equipe, você interage com a sua equipe constantemente. Então, é manter o foco no máximo possível no seu planejamento. Eu sempre, quando faço um planejamento, eu deixo pequenas pausas de tempo, de 5 a 10 minutos entre as tarefas, para poder fazer coisas que não estão programadas, ou resolver algumas pendências rápidas, ou atendimentos, ou reuniões com as pessoas, coisas simples que eu possa resolver naqueles 5 ou 10 minutos. Até mesmo beber uma água, tomar um café, ir ao toalete, enfim. Temos que fazer pausas programadas durante as atividades que a gente executa. Muito cuidado quando a gente não programa isso, porque quando a gente não programa essas pausas, a gente está no meio da atividade, a gente pode ser interrompido por uma outra pessoa, e aquela frase, não, é só um minuto, a gente vai resolver agora, você acaba se distraindo e perdendo todo o foco daquelas atividades que você está executando. Uma das coisas que hoje ajudam demais a nossa comunicação é a telefonia celular, mas também ele é o campeão de nos tirar o foco. Então é entender, botar o seu telefone no silencioso quando a gente está numa atividade urgente que exige um grau máximo de atenção, está construindo um relatório complexo para a apresentação da sua diretoria, por exemplo. Então, entender o contexto que a gente está vivendo, entender as coisas que a gente está fazendo, eliminar as distrações e fazer pausas programadas. Programe-se que você vai ter tempo para tudo. Todo tipo de planejamento que você quiser poderá ser executado com organização. Encerrar as coisas do modo correto. Primeiro passo é analisar a atividade por completo e não entregar ou não passar para ela num processo à frente de qualquer jeito. Então, a forma que você passa a atividade que você executou, a sua postura, a sua comunicação, ela diz muito sobre a sua organização, como você lida com as coisas. E é importante a sua imagem perante as pessoas que estão próximas a nós, no trabalho principalmente. Então, entender que não é entregar de qualquer jeito é importantíssimo. E analisar bem as entregas dos outros. Muitas vezes a gente tem que ter uma habilidade chamada empatia, que é se colocar na posição do outro para entender melhor como ele está executando aquela atividade ou aquela tarefa. Isso é muito importante quando a gente está gerenciando equipes. Quando a gente gerencia equipes, analisar o modo como o outro faz a atividade e se colocar na posição dele é uma habilidade fundamental hoje. Então, ter empatia, entender como as coisas acontecem, não é fazer as coisas de qualquer jeito, é entregar da melhor forma, entregar corretamente no prazo e no tempo. Respeite os prazos.
Eu particularmente não gosto de atrasos, não gosto sou uma pessoa extremamente pontual. Então entender como as coisas são feitas, entender todo o processo faz com que a gente tenha uma visão de gestor. E se colocar no lugar do próximo é fundamental, é uma habilidade muito requerida hoje e que vai fazer com que você ganhe muito tempo. E com isso você já começar a pensar na sua próxima atividade. Lembra que a gente falou da pausa e com essa pausa a gente já começa a pensar no próximo desafio. Como a gente vai executá-lo, se a outra pessoa entregou aquilo que era necessário. Então você tem essa pausa para entender todo o processo, em que fase você está do teu dia, como está o teu dia. Uma ferramenta que eu sempre utilizo no meu dia a dia, e que ela é bem mais ampla do que a gente vai ver hoje, mas ela, de modo simplificado, traz uma facilidade, é o Kanban. O Kanban, o seu significado é um tabuleiro, mas a gente chama de quadro Kanban, que é um sistema de acompanhamento visual das atividades que você executa no seu dia, ou que você executa durante um período de tempo, não necessariamente por dia. Ela é composta de 3 fases. E na primeira fase é o que eu tenho que fazer. Então é ali que eu vou listar todas as atividades que eu tenho que cursar, cursar ou fazer, dentro do seu prazo, dentro do seu tempo. A segunda parte desse quadro é o fazendo. Reparem, se for um quadro individual das suas atividades, você só pode executar uma atividade por vez. A gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente monta um quadro onde a gente tira a atividade do fazer para o fazendo, apenas uma atividade. Então, a parte de priorização, a parte de planejamento, ela tem que ser muito bem elaborada para que a gente consiga executar as tarefas de maior prioridade no primeiro momento. E a terceira parte é o feito. Ali você tem todas as atividades que já foram terminadas, que você já conseguiu executar. E isso traz uma gestão visual do seu dia, gestão visual das atividades fantástica. Eu uso isso sempre no meu trabalho, sempre quando eu gerencio equipes, e eu já gerenciei várias equipes, eu sempre implemento o Kanban no modo simplificado, para que a gente consiga visualmente trazer todos os processos, todas as atividades de cada um dos membros das equipes ou dos projetos que a gente está trabalhando. Isso pode ser feito para um membro individual, isso pode ser feito para uma pessoa ou pode ser feito por uma equipe. Por isso que ele é complexo. Quando a gente traz para uma equipe, ele tem mais fases e tem outras formas da gente montá-lo. Bom, pessoal, assim a gente encerra o nosso treinamento. Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. Fica aí os meus contatos. Contato pessoal, Telson Vieira, o contato da Tel Consultoria, o meu telefone corporativo, o telefone da empresa, o site. Fiquem à vontade, podem entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explanação, desse treinamento, e que foi apenas um pontapé. Então tem muito mais coisa para a gente discutir sobre gestão do tempo, sobre organização. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Sucesso a todos. Um abraço.